Jungle. A gente vai fazer a nossa primeira live do ano falando de um tema extremamente importante que é mudança, nossa dificuldade de mudar. Vou aguardar o nosso convidado chegar. Hoje eu convidei um profissional mega gabaritado, é o Alexandre Rodrigues. Ele é um profissional que não reside no Brasil mais, infelizmente, ou felizmente, né? Ele está estudando no Portugal. Já tem mais de 20 anos de experiência e eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvi-lo e a gente vai aprender muito com ele, de que forma que nós podemos trabalhar os gatilhos mentais para que tudo aquilo que a gente se coloca como meta em 2021 para que a gente possa realizar. Olá, Alexandre, tudo bem? E aí, tudo bom? Como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo maravilha. Que bom, que bom. Obrigada pela possibilidade de vir falar conosco hoje. Eu acho que em Portugal agora são 3 horas da tarde, certo? 3 horas da tarde aqui, sim. Legal. Você consegue me ouvir bem? Sim. Muito bem. Que legal. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa reunião, à nossa conversa hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Quem não em janeiro senta na frente de uma folha ou do celular e coloca tudo aquilo que deseja para o ano. Só que, eu já falei... Trouxe até aqui, ó. Isso. A gente... Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você que está nos ouvindo possa realmente tirar as metas do papel e possa colocá-las em práticas a partir a partir do seu conhecimento sobre o cérebro, né? Afinal, tudo começa aqui e depois a gente transfere algumas metas para o coração e a gente faz isso se tornar realidade, né? Eu quero apresentar nosso convidado de hoje, eu até anotei. Afinal, o Alexandre tem um currículo fantástico. Então, em poucas palavras, mas depois você complementa, tá bom, Alexandre? Vamos lá. O Alexandre é professor de MBA no Brasil e em Portugal. Ele tem mais de 20 anos de experiência em consultoria. Ele é especialista em neurociências aplicadas aos negócios e desenvolvimento de equipes de alta performance. Alexandre, o que eu não falei sobre você que você pode dizer para os seguidores da HR Brasil? Nossa, gente. Bom, eu sou, antes de tudo, um apaixonado por gestão de pessoas. Né? Na verdade, a minha primeira graduação foi em computação gráfica. Eu comecei nessa linha de TI. Eu comecei trabalhando com TI. Olha. A partir daí eu comecei a desenvolver programas de qualidade nas empresas, né? Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Aí o que acontece? A partir desse momento eu comecei a ter mais contato com pessoas, quando a gente começa a trabalhar com sistemas de qualidade. Aí, uma certa altura, um consultor de negócio, um consultor de empresas e tal, foi até a empresa que eu trabalhava para fazer a implementação de um sistema de estratégia. Ele estava implementando estratégia no negócio. Aí eu fazia parte da equipe, né? Eu era o gerente de CPD na época, do sistema de informática, e o que ele me disse? Ele disse, Alexandre, eu vou precisar falar contigo. Eu disse, ok. Aí o que o senhor precisa? Aí ele disse, não, eu costumo sempre me aproximar do pessoal do CPD, porque quando eu preciso de informação, o pessoal do CPD me dá rapidinho. Se eu peço para os setores, eles demoram, coisa do tipo. Então, assim, vocês vão ser o meu braço direito. Aí eu sou, ok, muito bom. E ele começou a desenvolver esse sistema, isso foi lá em 2001, iníciozinho de 2001. Aí começou a desenvolver o sistema lá e ele tinha uma ferramenta que chama-se Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão estratégica que você monta um dashboard, aí todo mundo acessa e tal. E aí eu gostei da ferramenta, comecei a me enturmar, comecei a entender isso e eu desenvolvi uma ferramenta melhor do que a dele. Olha. De dashboard. Aí o que ele viu? Ele disse, cara, adorei tua ferramenta, vamos fazer o seguinte, eu dou aula de MBA em todos os lugares aqui, na área de estratégia, e eu vou começar a te chamar para dar as aulas para mim, as aulas práticas para mim. Uhum. E eu disse, ok, eu não tinha graduação ainda, e eu já comecei a dar aula no MBA. Olha então, era muito engraçado, assim, porque
eu consegui acessar as turmas de MBA sem ter acabado a graduação ainda. Mas o Aí nas aulas práticas, isso como? é muito importante, porque hoje as turmas de MBA, de pós-graduação, são carentes de pessoas que transformam a teoria na prática, que foi o que você fez. Então, aí começou duas coisas muito importantes, tá? Que eu acho até importante passar para as pessoas que estão nos assistindo agora e para as pessoas que virão a nos assistir agora, que é a questão prática. Nada, nenhum tipo de conteúdo que você dá, que você passa, que você fala, que não tenha uma conexão prática, que as pessoas consigam ver dentro da sua realidade como elas conseguem utilizar, não vai ter sucesso. Eu percebi isso muito cedo, muito antes de começar a dar aula, porque eu comecei a dar aula sem querer. Então, quer dizer, eu fui convidado a dar essa aula, daí chegou um momento que eu dava tanto aula de montagem de painel de pilotagem que eu comecei a fazer isso nas empresas. E aí chegou um dia que o professor disse assim, olha, eu estou viajando e, eu não, e vai sair a minha turma e eu não tenho para quem dar essa turma. Você quer assumir a turma para mim? E eu disse, claro, porque o conteúdo eu já tinha todo, o dashboard eu fazia de olho fechado. Aí eu comecei a dar aula para ele. E aí eu comecei a me apaixonar por dar aula. E nesse aprendizado de começar a dar aula, eu comecei a perceber exatamente isso, que não adianta você ter um conteúdo extremamente relevante que não esteja dentro dos domínios de implementação das pessoas, entende? Aí eu comecei a ficar mais crítico em relação às palestras e às aulas que eu assistia das outras pessoas. Eu via palestras muito boas, palestras que você saía dali extremamente motivado, mas 2 dias depois você estava na empresa e você não sabia o que fazer com aquele conteúdo. Sim. Entende? Porque assim, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, o papel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, mas e na hora de colocar isso em prática? Né? Então a gente vai falar hoje, por exemplo, de um assunto extremamente relevante na vida das pessoas, que é a mudança de comportamento. Aí você fala isso, todo mundo vem assistir. Todo mundo quer assistir. Aonde você falar desse assunto que a gente vai falar hoje, todas as pessoas têm interesse. Por quê? Porque todo mundo quer mudar alguma coisa na sua vida, em algum momento da sua vida, ou quer mudar alguma coisa em outra pessoa. A diferença é que você pode falar coisas maravilhosas aqui, entrar na vida das pessoas aqui, mas e como é que elas vão fazer isso na prática? Agora, você falou uma coisa que é muito importante. Se todo mundo quer mudar, se todo mundo busca uma mudança, por que que é tão difícil mudar? Então, primeiro ponto, tá? Eu acho que a gente já está começando, eu acho, né? Já estamos começando a falar, né? Sim, claro. Esse é o principal tema, né? Se todo mundo quer, por que que é difícil começar? Então, primeiro ponto, por que que todo mundo quer? Tá? Eu acho que essa é a primeira resposta que a gente tem que passar às pessoas. Porque nem sempre você sabe que quer mudar, mas você quer mudar. Por que Sim, você quer mudar alguma coisa? Porque é algo que te incomoda, é algo que atrapalha a sua performance, é algo sei lá, você vê no outro que você não gosta, que você não quer ser. É algo que atrapalha os requisitos estratégicos, e foi assim que eu entrei na questão da mudança de comportamento ou na compreensão do comportamento. Ou seja, nós tínhamos lá uma estratégia do negócio e o comportamento da equipe era disfuncional com essa estratégia. Então, sim. quer dizer, a ferramenta era ótima, a estratégia era ótima, os planos de ação correndo tranquilamente, mas quando a gente via ali, existia autossabotagem, existiam brigas políticas no negócio, existia um comportamento que não estava correlacionado àquela estratégia. E o que acontecia? A ferramenta caía em desuso, não dava continuidade, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente quando a gente fosse ver, o problema estava no comportamento das pessoas. Então, ou seja, o que eu percebi? Que primeiro é o comportamento, depois a ferramenta. Porque se você não tiver um comportamento condizente com a aplicação daquela ferramenta, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, que ela não vai funcionar. Aí você olha e diz, poxa, mas por que naquela empresa funcionou, com aquela equipe funcionou, e na outra não funcionou? Como se tudo fosse um pacotinho, né? Por quê? Exatamente pela compreensão de uma equipe ter um comportamento mais performático e outra menos. Sim, sim. Agora, por que que é tão difícil mudar? Por que que é tão difícil mudar? Porque a mudança não faz parte do nosso funcionamento. A gente não foi, o nosso cérebro, ele não foi desenvolvido para que a gente mudasse constantemente. A mudança é algo muito moderno.
Pode ver, há 200 mil anos atrás, quando a gente foi formado, nós não precisávamos mudar. Ninguém precisava mudar. Se você soubesse caçar muito bem, se você fosse forte o suficiente, e se você soubesse conduzir a sua tribo de 15, 20, 30 pessoas, você já era um ótimo gestor e você já tinha o sucesso na vida que você precisava. Então, quer dizer, a sua preocupação era reproduzir, a sua preocupação era se alimentar e a sua preocupação era fugir do perigo. Ou seja, eram 3 preocupações que o cérebro tinha. Se você conseguisse adequar esses 3 sistemas na sua performance, você já era uma pessoa de sucesso. E aí acontecia o quê? Com 30 anos de idade, você já era um velhinho e você já podia morrer em paz, que a sua missão já estava cumprida. Há 200 mil anos atrás, quando o nosso cérebro foi desenvolvido, tá entendendo? Sim. O que acontece? A partir desse tempo, 200 mil anos depois, nós vivemos em 2021, e nós temos uma carga absurdamente massiva de informações, de responsabilidades, de planos. Por exemplo, quem é que não quer viver até os 80, 90, 100 anos de idade? Quem é que diz que a gente não vai viver até os 100 anos de idade muito bem? Com a medicina que existe, com as vitaminas que existem, não é verdade? Então, quer dizer, eu posso fazer planos até pelo menos os meus 80, 90 anos de idade. Salvo um acidente ou algo desse tipo, uma catástrofe, eu não viver até esse tempo, eu posso muito bem ter muitos planos até meus 80 anos de idade. Então, a rotina da mudança, desculpa que eu estou te bloqueando, mas só para fechar o raciocínio, a rotina da mudança, ela começou a se tornar algo constante na nossa vida, porque a nossa vida começou a ser feita em várias fases, entendeu? E cada fase nós temos um desafio diferente. Não, e tem a questão que a mudança exige um gasto de energia do nosso cérebro que é fora do comum. O nosso cérebro, ele trabalha via piloto automático. Nós sabemos, né? Eu, como psicóloga, sei que 99% do nosso comportamento ele é regido pelo nosso inconsciente. Ou seja, pelo piloto automático. Ele sabe que eu tenho que levantar, ele sabe que eu tenho que andar, ele sabe que eu tenho que escovar dente, como que escova dente. A gente não tem que pensar em nada. E por que a mudança ela é difícil? Porque você tem que sair do seu piloto automático. Você tem que trabalhar o seu cérebro para que ele se adapte a essa nova situação. Por isso que eu falo, Exatamente. a gente tem que tirar da nossa mente a questão do tudo ou nada. Ou eu mudo tudo, ou eu não mudo nada. Porque, e isso principalmente do ponto de vista de empresa. Você vai implementar um novo processo, um exemplo, foi ontem, eu fiz uma reunião e a gente queria que o time, o piloto ágil, fosse trabalhar 3 horas, o time, cada pessoa trabalhasse 3 horas por semana. Os gestores não aprovaram. Então, na hora o RH falou, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque 1 hora, 2 horas por semana é muito pouco por pessoa. Ou seja, ou tudo ou nada. Porque a mudança, ela é de pequenas conquistas, de pequenas mudanças de hábito, para que o nosso cérebro ele possa aderir e aí possa aquilo entrar no nosso repertório conceitual do dia a dia, né? Claro, claro. Não, inclusive o que acontece, como você bem disse, né? O nosso comportamento inconsciente ele é responsável por 95% de todo o nosso comportamento. Imagina, você ganha 100, olha só, você ganha R$ 100 e você dá 95 para alguém gerenciar a sua vida e você tem 5% do seu recurso para você fazer o que você quiser com ele. Aí você vai dizer, nossa, eu vou ter só 5 de 100? Sim. É isso que você tem. Você tem 5% de consciência sobre o que você faz, sobre 95% do que você faz, gente. É muito pouco. Mas por que isso acontece? Porque nesses 95% estão basicamente todas as suas funções vitais. O que é uma função vital? A digestão, o piscar de olhos, respiração, batimento cardíaco, toda essa parte que você não precisa gerenciar. Então imagina, eu não preciso lembrar que o meu coração tem que bater. Então, quer dizer, o meu corpo já faz isso para mim, já é uma grande coisa. Eu não preciso pensar que eu tenho que respirar. Eu não preciso pensar que eu tenho que salivar. Eu não preciso pensar que eu tenho que piscar os olhos. Eu não preciso pensar muita coisa que o meu organismo faz por ele mesmo. Então, aí já está uma boa parte das funções cerebrais, gerenciar essa parte.
Aí o que acontece na nossa vida? A nossa vida começa a ser gerenciada a partir de eventos funcionais, que a gente chama. Então, o que é um evento funcional? É aquele evento é aquele comportamento que você teve e que funcionou e, consequentemente, o seu cérebro absorve isso e coloca lá na caixinha de funcionalidade. É mesmo que quando você aprende a caminhar ou quando você aprende a andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, isso se torna um comportamento funcional. O cérebro aprende, ele registra isso numa memória de longo prazo, ou seja, ele transforma isso numa conexão neural e ele diz: cada vez que a Marcela for andar de bicicleta, eu vou utilizar esse padrão aqui que eu já conheço. Sim, Então, ou seja, ele começa a criar padrões. sim, Agora, o próximo passo são os hábitos. Quais são os hábitos que você tem? Cada um de nós tem hábitos específicos. Eu vou te dizer sim. um hábito, por exemplo. Um dos hábitos que eu tenho é, quando eu acordo, antes de sair de casa, eu tenho que tomar banho. Eu tenho que tomar um banho, porque senão parece que eu não acordo. Parece que eu estou de pijama, parece que eu não saio da cama o dia inteiro. Aí Sim. você vai dizer: mas eu não tenho esse problema. Então, esse é um hábito meu. O seu hábito pode ser, por exemplo, você não consegue trabalhar enquanto não tomar o café. Você tem que chegar na empresa e tomar um café. Então eu vejo as pessoas chegando na empresa, indo direto para a cozinha, ligam o seu computador, vão direto para a cozinha e tomam uma xícara de café. Aí eu digo: por que você faz isso? Aí ela diz: porque eu preciso do café para me acordar. Só que não existe nenhum estudo que relaciona o café com você acordar. Muito pelo contrário. A cafeína, ela não desperta, ela te deixa mais, Ela é um... ela te deixa mais ela é um estimulante, entendeu? Estimulante é diferente de despertar, tá? Então, quer dizer, quando você fica estimulado, você fica mais atento a várias coisas ao mesmo tempo, e não que você se desperta. Mas se você acredita que o café vai te deixar mais ativo ou vai aumentar a sua performance, isso é uma bengala emocional que ela vai se transformar num hábito. O seu cérebro ele vai ligar a partir do momento que você toma o café. E tá tudo certo, não tem problema algum você ter hábitos. Aliás, quanto mais hábitos você tiver, melhor. Agora, existe a diferença entre hábito positivo e hábito negativo. O hábito positivo é uma virtude. Essa virtude você tem que manter. Ou seja, você sabe que você estudando, você vai dar às pessoas que você trabalha, as pessoas que você dá mentoria, as pessoas que você dá consultoria, uma vida melhor. Então, quer dizer, você conectou o estudo, o conhecimento, a esse hábito que você tem de trabalho. Isso é legal. Agora, eu tenho um hábito, por exemplo, de beber. Cada vez que eu bebo demais e eu tenho esse problema. Então, esse é um hábito que a gente chama de vício, é um hábito negativo, é algo que te atrapalha. Então, quer dizer, tudo que nos atrapalha de alguma forma é um tipo de hábito que nós gostaríamos de mudar. Então, agora a gente já tem o hábito e a gente tem uma coisa que a gente chama de rotina. A nossa rotina também, ela foi feita para que a gente não precisasse pensar antes de fazer. O que é uma rotina? Por exemplo, você chega em casa e você coloca a chave de casa num determinado local da sua casa. Se você coloca a sua chave em outro local, é capaz de você sair de casa e esquecer a chave em casa. Porque ela não estava ali naquele momento. Tá entendendo? Então você tem uma sistemática de rotina também que ela faz com que alguns comportamentos que você teve e que se tornaram funcionais, o cérebro registra isso de uma forma a você repetir isso constantemente. Então, nesses 95% estão toda a parte de manutenção e homeostasia do teu corpo, os seus hábitos e as suas rotinas. Tá? Isso me O que lembra é... muito da implementação da agilidade nas empresas. Claro, claro. Ah, e você implementar um Scrum, que é uma ferramenta, ou implementar o Kanban, e a equipe e a empresa vai se tornar adaptativa, eles vão conseguir trabalhar. Não funciona. Mas, se nós falar, né, se os consultores falam, olha, não funciona, se você implementar só o Kanban e o Scrum, não vende. Mas se você falar, implemente o Scrum e torne a sua equipe mais ágil, vende. Porque as pessoas vão correr atrás da forma mais fácil, né? Do pensamento mágico para fazer a mudança. Só que uma mudança, ela é uma junção de hábitos e novos comportamentos para que você possa fazer aquela sua meta acontecer, né? E a mudança, ela depende.
de vários fatores. Não só a sua própria vontade, muitas vezes. Não, Sim, não só o seu próprio querer, muitas vezes. Mas também do ambiente à sua volta. Eu digo que nós não mudamos. O ser humano não muda. O ser humano reage a um determinado ambiente. Tá? Então, se aquele ambiente está agressivo, você vai se tornar alguém agressivo. Se aquele ambiente... Se você pede para sua equipe, olha... Eu vou contratar a Marcela porque eu preciso de uma equipe mais criativa. A Marcela tem várias ferramentas que vai ser trabalhadas para que essa equipe seja desenvolvida de uma forma criativa. Mas quando ela for ver nessa empresa, quando ela realmente entrar nessa empresa, ela vai ver que esse gestor paga mal, esse gestor não dá ferramenta para esses caras trabalhar, o computador deles é ruim, não tem uma luz apropriada no ambiente, eles sim, estão sempre tensos, eles estão com necessidades, ou seja, como é que você vai criar algo, como é que você vai se tornar mais criativo, se aquele ambiente ele é todo anticriativo, entende? sim. Então a gente vai lá na origem da construção do nosso cérebro, que é o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Ou seja, qual foi desenvolvido antes? Antes foi desenvolvido o reptiliano, 500 milhões de anos atrás. Ou seja, se eu estou com fome, Eu acho que eu não consigo pensar em outra coisa. vale você explicar Como? o cérebro reptiliano para quem está nos acompanhando. Tá, eu falo nele daqui a pouquinho. Então, o que acontece? O reptiliano, ele foi desenvolvido há 500 milhões de anos atrás, eu já explico o que que é. Então, ou seja, basicamente é o seguinte, se você está com fome, você não consegue prestar atenção em nada, porque o seu cérebro está priorizando algo que garanta a sua sobrevivência antes de tudo. Então, primeiro você se alimenta. Depois, eu vou começar a prestar atenção no que você tem para me dizer. Se o que você tem a dizer me interessa, eu continuo prestando atenção. Se o que você tem para me dizer me agride, eu vou tirar a atenção de você. Ou seja, eu cheguei até uma relação emocional. Então, eu subi de nível. Eu saí do reptiliano, fui para o límbico. Parei no límbico, te larguei no límbico. Ou se você está me dizendo, eu já não estou mais com fome, você está me dizendo algo que me interessa, algo que me traga uma solução, eu começo a trabalhar isso de uma forma racional. Aí você passa dos níveis de atenção até um ponto onde eu vou te dar atenção. Quando eu estiver pronto para te dar atenção, eu estou pronto para receber a sua informação. Tá entendendo? Então, assim, para eu mudar alguma coisa, a premissa da mudança é a consciência. Você só muda o que você tem consciência. Você não consegue mudar nada se você não tiver consciência do que você precisa mudar. Você pode querer mudar. Poxa, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Nossa, eu admiro tanto essa pessoa. Mas por que eu não consigo mudar? Porque tem tantos requisitos que eu preciso mudar, tantos hábitos, tantas rotinas que eu preciso mudar, que eu não consigo acompanhar toda aquela gestão da minha mudança ou da minha performance de ponto a eu me aproximar daquela rotina que já foi construída pelaquela outra pessoa, tá entendendo? Ou seja, o comportamento de uma pessoa é diferente do comportamento da outra pessoa. Sim, E o sucesso disso, ou a frustração disso, é o que você vai colher do resultado desse tipo de comportamento. sim. Então, por exemplo, para eu querer ser como a Marcela, eu primeiro tenho que entender qual é a rotina da Marcela, quais são os hábitos que ela tem, o que ela faz, para eu fazendo esses requisitos me aproximar da sua performance, tá entendendo? Ou seja, eu preciso entender quais são os hábitos que ela tem, porque quando você olha um funcionário, né, as pessoas que estão aqui são todos trabalham. Você olha Sim, às vezes o resultado dele, mas você não sabe o que aconteceu por detrás daquele resultado. claro, A pessoa abriu mão de ver uma net para poder claro, a pessoa abriu mão de uma viagem para pagar uma certificação. E aí claro, foca no resultado, mas ela esquece de focar nos hábitos que vão desencadear aquele. exatamente. Porque o hábito vai Exato. exigir de uma mudança nossa. E a gente fecha o olho, finge que não tá vendo e foca só no grande. Eu quero o resultado. Só que o Isso, resultado é um passo largo demais. E aí o que isso, acontece? Como as pessoas não mapeiam o que é necessário, quais as ações que são necessárias para chegar no resultado, ela isso, pula no resultado e escorrega. isso, isso, E ao cair, é quando ela tem um reforço negativo. Nada dá certo. Eu isso, não posso, isso, eu não dou conta isso. Mas se ela tivesse focada, em vez de chegar no resultado, quais são as ações que eu tenho que ter para chegar nesse resultado, a cada ação bem-sucedida
você comemora, você tem um reforço e aquilo vai te impulsionando cada vez mais para que você possa chegar no resultado que é a mudança que você tanto quer, né? Isso, isso. E isso é algo imprescindível para qualquer mudança. É você conseguir ter o seu reconhecimento a cada passo. Porque o nosso cérebro, ele só muda quando ele vê o benefício. Sim, Tudo que você é hoje, todos os seus hábitos que você tem. Eu tenho um hábito, eu tenho um vício, por exemplo. Eu fumo, por exemplo, tá? Obviamente eu não fumo, mas vamos dizer que eu fume. Eu fumo. Nossa, que hábito ruim esse. Para mim, para o meu corpo, mas o meu cérebro gosta. O meu cérebro, ele recebe uma recompensa cada vez que eu fumo. Você consegue entender isso? Então, quando o meu cérebro me recompensa por isso, ele está reforçando esse comportamento com prazer. Por mais que esse comportamento seja negativo. Então, todos os teus hábitos, positivos ou negativos, eles sofrem reforço cerebral. sim. Agora, quando você muda, o seu cérebro te traz sofrimento. Ah, eu parei de fumar e comecei a andar de bicicleta porque eu quero ter uma vida mais saudável. Nesse início, você vai sofrer. Por que você sofre? Porque o seu cérebro está consumindo uma energia à toa. Ele está pensando assim: nossa, Alexandre, você está louco. A gente estava em casa quietinho, vendo uma TV, agora você sai para consumir energia. E se a gente precisar disso para caçar mais tarde? Tá vendo? A gente que tem que dominar ele, não é ele dominar a gente. Se a gente deixar o nosso cérebro nos dominar, nós vamos viver de uma maneira extremamente primitiva. E não é isso que a gente quer. Sim. A gente quer viver de uma maneira moderna. Nós temos planos que muitas vezes não conversam com as necessidades básicas do nosso cérebro. Então, a gente entendendo o cérebro como ele funciona, a gente consegue se policiar. Ou seja, se você quer mudar algo na sua vida, você tem que começar a mapear o que a gente chama de drivers e outcomes. O que são os drivers? São indicadores de direcionadores, ou seja, o que eu preciso fazer. É como assim, eu vou explicar de uma maneira bem fácil, tá? Você tem que perder peso. Ah, eu acho que eu tô gordinho, então eu tinha que perder 10 quilos. Como é que eu vou fazer para perder 10 quilos? Eu posso não fazer nada, e aí eu ficar toda hora querendo. Eu acordo todo dia e digo: ah, eu quero perder 10 quilos, quero perder 10 quilos. Aí eu vou lá na farmácia, vou me pesar. Nossa, não perdi. O outro dia, eu quero perder 10 quilos, quero perder 10 quilos. Eu vou na farmácia, não perdi. Aí eu chego à conclusão de que não adianta eu querer perder os 10 quilos. Eu vou ter que fazer algo que me direcione a esse objetivo. Então eu vou pensar o seguinte: e se eu caminhar 1 quilômetro por dia? Então, beleza, eu começo a caminhar 1 quilômetro por dia e eu começo a medir isso. Opa, deu um resultado, eu perdi 1 quilo. Então eu acho que eu já tenho um direcionador que funciona. Mas eu preciso fazer isso mais rápido, porque o verão está chegando e eu preciso fazer mais rápido. Então agora eu vou caminhar e vou nadar. O que acontece? O meu resultado final, que é eu perder os 10 quilos, que não está sobre o meu domínio. Você consegue entender isso? Não está sobre o nosso domínio esse resultado, essa consequência. Você consegue dominar algo que não está sobre o seu domínio quando você consegue gerenciar pontos que se alinham a esse objetivo. Sim, É a sim. mesma coisa. Então, assim, ó, quanto mais objetivos eu colocar que me aproximem desse resultado, mais rápido eu vou alcançar um resultado que não está sobre o meu domínio. Com E certeza. você pode levar isso para a vida inteira. Eu quero comprar uma BMW, eu quero ter uma BMW. Como é que se tem uma BMW? É isso que você tem que pensar. Como as pessoas que têm BMW fazem? Tá entendendo? Para eu comprar uma BMW, fale. Esse exemplo do emagrecer, eu acho que talvez 50% das pessoas que estão nos ouvindo tem isso em mente, mas muito além do emagrecer está a questão do exercitar. Ah, tá mais em 2021, eu vou fazer atividade física. Então, ele não entende, ele diz assim, eu vou fazer, vou fazer. Você tem que colocar, fazer a mudança, por exemplo, olha, eu vou me exercitar. Então, a partir de amanhã, Isso, vou andar 30 minutos no final do meu isso, até o próximo isso, ponto de ônibus para me pegar o ônibus. isso, Para quem está isso, fora. Para quem está em casa, isso, trabalhando home office, eu vou exercitar, é a meta. Então, eu vou descer no apartamento e vou subir todos os andares isso, médio da minha casa isso, para que eu possa conseguir o meu isso, objetivo. Ou seja, o segredo é você pegar a sua meta e isso. mostrar para o seu cérebro, para o seu inconsciente, quais são e executar os hábitos para chegar naquela meta.
Isso. E de forma tangível, entendeu? Porque só perder peso, o cérebro não entende isso. Quando você diz pro seu cérebro, e é engraçado isso, porque chega uma parte da minha aula que eu começo a separar nós do nosso cérebro, tá? Como se as duas coisas não fossem a mesma coisa. Mas realmente não é a mesma coisa, porque o cérebro tem uma função e você quer outra, você quer uma outra vida. Tá entendendo? O seu cérebro tem que te ajudar, ele não pode te atrapalhar. Então, perder peso simplesmente para o nosso cérebro é algo extremamente absurdo. Você consegue imaginar um cérebro que foi desenvolvido para preservar a sua vida, ele fazer com que você perca peso, perder peso há 200 mil anos atrás era suicídio. Porque você precisa dessa reserva para quando você não tivesse comida. Então, quer dizer, perder peso para o meu cérebro é dizer, cérebro, eu gostaria de me matar. Ele não vai deixar. Ele não vai fazer isso de uma maneira muito fácil, tá entendendo? Isso é uma coisa que você diz para ele o que você tem que fazer. Então, ou seja, a partir de amanhã eu vou caminhar 30 minutos por dia. Então, são 30 minutos que você vai fazer, executar esse passo. Agora, à tarde, eu vou fazer uma academia, eu vou pagar uma academia e eu vou. Então, eu vou me forçar aí, até que você consegue encontrar os benefícios disso. Os benefícios dessa dor. Aí a gente tem a diferença da virtude para o vício. Tá? A virtude é a dor que traz prazer. E o vício é o prazer que traz a dor. Já percebeu isso? Então, quer dizer, uma coisa que é boa para você, ela vem acompanhada de dor. Não tem como. Sabe? Eu vou ter que estudar muito para passar num concurso. Poxa, meus amigos todos estão na festa, mas eu estou em casa estudando. Isso me dói, claro que me dói. Mas depois você vai ter o prazer que eles não tiveram, entende? Sim. Então, quer dizer, a troca de comportamento, a mudança de comportamento é uma gestão da expectativa entre dor e prazer, sempre. Para o cérebro é assim que funciona. Ele vai te bloquear com o que não é saudável para ele, o que não é importante para ele, com dor, ele vai te tirar prazer, ou ele vai te dar mais prazer no que para ele é mais importante. Se vocês conseguirem convergir as duas coisas, bom para você. Se não, é você que tem que ganhar. Acho que o que vale a gente ressaltar para quem está nos ouvindo, que essa dor é uma dor inicial. Porque claro. É uma mudança de hábito. Você vai sair do piloto automático, ele precisa de analisar tudo que está acontecendo ao redor, quais são. Ele trabalha sempre no futuro, o que vai acontecer no futuro, de acordo com aquela mudança de comportamentos. Depois que aquela sua mudança se torna um hábito, aí deixa de ser sofrimento. E em relação a uma outra meta que muitos dos brasileiros colocam como uma meta principal, principalmente para nós profissionais, aprender o inglês. 95% da população brasileira não fala inglês. E todo mundo sabe que para conseguir um outro patamar, para chegar a um outro patamar de carreira, é necessário fazer inglês. Então, o porquê não fazem? As pessoas querem inglês e não têm vontade de aprender inglês? O que acontece, Alexandre, principalmente em relação a essa meta do inglês? Então, só tem uma perguntinha ali, ó, do Viana, que ele disse, ó, como conhecer o cérebro, tá? Bom, eu estudo isso desde 2008. Então, assim, você não precisa ser um neurocirurgião ou um neurocientista para conhecer o cérebro. Você tem acesso hoje a muita informação. O que eu digo para as pessoas é, escolha um mestre certo. Escolha sempre um professor certo. Antes de fazer qualquer curso relacionado a isso, você tem que investigar quem é essa pessoa que está te ensinando. Por favor, gente, eu peço encarecidamente para vocês que estão me assistindo agora. Quando forem fazer um curso com alguém, olhem o background dessa pessoa, quem é, vai na rede social, vai ver o que esse cara faz, quem ele trabalha, se aquilo que ele está dizendo que ele fez. Porque, assim, tem muita gente que diz que faz um monte de coisa, mas chega na hora, ele canta uma música linda para vocês, mas não está ensinando nada. Entendeu? Então, é assim que se conhece cérebro. A minha graduação é computação gráfica, depois eu fiz administração de empresas,
depois eu fiz comércio exterior. Eu nunca estudei, eu nunca fiz uma graduação em cima da neurociência, mas eu estudo isso desde 2008. Eu tentei me aproximar das pessoas mais interessantes em relação a esse assunto. Eu estudei com a professora Suzana Herculano Ruzel, que eu tenho uma foto, inclusive, com ela. Eu estudei com o Greg Dunn. Eu estudei com gente do mundo inteiro aqui sobre isso, sabe? E assim, você tem que se aproximar dessas pessoas, sabe? Então é assim que se aprende sobre o cérebro. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vai conseguir, porque se eu conseguir, você consegue, sabe? É só ter vontade de fazer. Daí a gente entra nesse tema que é muito importante. Por que as pessoas sabem que tem que aprender inglês? Por que elas querem aprender inglês? E por que elas não aprendem inglês, se é tão importante? Aí nós temos duas questões bem importantes para trabalhar. A primeira é o ambiente, né? O Brasil ele não favorece isso, tá? Porque é um país continental, é um país onde o português ele resolve todos os seus problemas e você acaba percebendo que precisa do inglês quando você já está lá pelos 20 anos de idade, que daí você percebe, nossa, se eu soubesse inglês, eu não perdi aquela oportunidade. Então nós não temos essa cultura, então é um pouco mais difícil. Aqui em Portugal, os meus gêmeos estão na terceira série e eles já têm inglês na terceira série. Por quê? Porque é um país que está no meio da Europa ali, né? Ele é um ponto muito chave aqui na Europa. Então a gente recebe a gringaiada do mundo inteiro aqui a todo momento. Então, se eles querem atender num balcão de McDonald's, eles têm que saber falar inglês. Então, quer dizer, aí o ambiente te favorece também, de certa forma, tá? Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Porque aprender inglês, como aprender qualquer tipo de coisa, depende muito mais de você do que o ambiente à sua volta. Caso contrário, as pessoas que nasciam num determinado ambiente, elas eram completamente condenadas. E a gente sabe que não funciona assim. Mas onde é que é a grande diferença? A grande diferença é quando você quer uma coisa e quando você tem vontade de fazer essa coisa. Ah, isso é importante. São Foi a pergunta coisas... que eu te fiz São, na live, né? são coisas completamente diferentes. Você quer tudo, tudo você quer. Quando você olha uma amiga sua batendo uma foto na Torre Eiffel em Paris, você também queria estar em Paris. Não porque você tem inveja, não porque... É porque, assim, é uma experiência sensacional mesmo. Então, assim, todo mundo quer isso, né? E é saudável você querer. Isso faz parte da nossa ambição. Eu só me aproximo de algo que eu quero. Se não fosse assim, a gente não tinha nascido, porque meu pai não tinha se aproximado da minha mãe. Agora, não bastava, ou não bastou o meu pai se aproximar da minha mãe para eu nascer, gente. Ele teve que ter vontade da minha mãe. O que é ter vontade da minha mãe? É querer conquistar a minha mãe. É querer perder tempo com ela. É querer levá-la para jantar. É querer gastar recurso em cima do que ele tinha vontade. É querer melhorar de vida para mostrar para ela que ele era um cara que poderia ter uma família interessante, que ele poderia ser alguém interessante para ela. Isso é uma construção. Então, quer dizer, querer, todo mundo quer. Todo mundo quer tudo nessa vida. O que a gente mais vê são pessoas querendo coisas. Agora, quantas que se dispõem a buscar essas coisas? Quantas que se dispõem, ou quantas que têm vontade realmente de fazer isso? Poxa, é muito bacana, Alexandre. Eu também quero ser professor de MBA. Show, é uma profissão linda. Eu sou apaixonado por isso. Quando eu estou numa aula, eu estou no céu. Mas, gente, quanto que eu lutei para chegar aí? Sim. Entendeu? Quanto que eu estudei, eu não sei surfar, eu não sei andar de skate. Por quê? Porque enquanto os meus amigos estavam surfando e andando de skate, eu estava estudando. Sim. Ah, então quer dizer que surfar e andar de skate não dá? Dá, não é isso que eu quero dizer. Sim. Eu quero dizer é que você tem que ter prioridades. Ou você vai ser um grande surfista, ou você vai ser um grande professor. É muito difícil conciliar duas coisas que ocupam o mesmo tempo. O tempo ele é um só. Você só tem um tempo. O dia de ontem nunca mais é recuperado. Se você aproveitou o dia de ontem, você ganhou. Se você não aproveitou, você perdeu. Se você jogou fora por algum motivo, você perdeu. Ele não volta mais. E é isso que nós temos que ter a consciência. Cada dia que passa é um dia que você tem que construir o seu futuro. É o dia que você tem que construir a realização que você tem vontade. Então, quer dizer, o que é mais fácil? O mais fácil é... Nossa, eu queria tanto aprender inglês, então eu vou me apaixonar por inglês. Eu vou adorar isso. Se você consegue amar a coisa que você tem que fazer, isso é o melhor dos mundos. Mas nem sempre acontece isso.
poxa, eu não gosto de inglês, mas eu preciso de inglês. Sim. Então você tem que aprender a receber as recompensas disso. Como é que se recebe uma recompensa disso? Você está aprendendo inglês, você está tendo aquela aula, você parece que não vê resultado, e daqui a pouco você vai num chat e começa a conversar em inglês com uma pessoa. Nossa, olha que bacana, eu acho que eu estou conseguindo me virar. Poxa, eu estou conseguindo entender a letra daquela música que eu não entendia, gente. Olha que coisa linda. Quer dizer, você vai coletando recompensas, você tem que buscar recompensas do seu esforço, tá entendendo? Sim. Até chegar o momento que você sonha em inglês. Eu soube que eu sabia inglês quando eu comecei a sonhar em inglês. Que legal. Entendeu? Então, assim, agora eu sei que eu sei. Então, quer dizer, mas esse nível, se você disser assim, ó, eu vou aprender inglês para ficar fluente em inglês, você vai mais se frustrar do que alcançar um determinado objetivo. Sim. Você tem que valorizar aquelas pequenas conquistas de aproximação, entendeu? É isso, é isso. Até eu coloquei essa como uma das principais dicas, né? Quebrar sua grande meta em pequenas partes. E aí, Perfeito. comemorar cada conquista dessa pequena parte para que você possa reforçar a Maravilha. mudança de comportamento. Por exemplo, Isso. se aprendeu inglês, começou a aprender inglês, e você ouvir uma música, entender a música, isso é um reforço. Nossa, caramba, que legal! Claro, claro, Ou se você quer ser promovido na empresa, e para ser promovido, você precisa estudar. Você não pode ter o mesmo comportamento claro, promovido. claro. Então, eu sempre falo, nós contratamos os profissionais para que o profissional dê 100% de si. Ninguém contrata Claro, para o funcionário dar 90%, 80%. A gente contrata para 100%. Mas se o funcionário faz 110%, 120%, aí a gente promove. Então, para fazer esse 110%, você tem que pensar: o que eu preciso fazer de diferencial? Que tipo de análise que eu tenho que ter? Como eu posso resolver os problemas? Como que eu posso agregar na empresa de forma diferente? Às vezes, esse reforço não vai vir do seu chefe dando um tapinha nas costas. Esse reforço, muitas vezes, vai vir de você participar da claro, reunião e falar: caramba, eu entendi tudo. Caramba, eu consegui contribuir nessa reunião. E aí vem esse reforço diferenciado também, né? claro. Não, e é incrível porque assim, ó, nós temos uma forte tendência a entrar nos locais e encontrar problemas. Por exemplo, eu vou visitar um apartamento, eu vou na sua casa, tá? Aí eu começo a olhar, nossa, olha ali, há um buraquinho na parede que a Marcela não fechou. Nossa, essa pintura aqui podia ser melhorada. Nossa, aí, essa cadeira aqui tá ali, ó, tá rasgadinha. Olha, essa janela emperrou. Quer dizer, eu vou encontrar um monte de problemas dentro da sua casa. E isso a gente faz naturalmente. Agora, imagina você entrar numa empresa começando a encontrar soluções e oportunidades as quais depende de você melhorar a sua aptidão, se tornar mais apto e buscar contribuir com mais soluções. Então, o que as empresas buscam das pessoas hoje? Por que as pessoas mudam comportamento? Para se tornarem mais úteis, gente. A mudança de comportamento, ela nada mais é do que o processo de você se tornar mais útil. É isso. Entende? Porque assim, ó, a gente não quer mais peso de papel nos lugares, a gente não quer mais pessoas que contribuem. Ter um funcionário é extremamente caro em qualquer lugar do mundo. Quem paga imposto, quem tem empresa, sabe o quanto custoso é ter um funcionário. Então, quer dizer, depende de você buscar trazer mais soluções. Ah, mas não faz. O que a gente vê muito assim, não, mas se não faz parte da minha função, eu não vou fazer. É a visão mais medíocre de sociedade moderna que eu percebo nas pessoas. Isso não faz parte da minha função, eu não preciso fazer. Gente, a coisa mais linda do mundo que eu vejo nos lugares é alguém que sai de férias e a pessoa diz: não, Marcela, pode sair porque eu faço o seu trabalho. Pode sair que eu faço o seu trabalho. Porque eu me interessei em aprender o que você faz, tá entendendo? Sim. Então, quer dizer, gente, isso é uma pessoa útil. Se eu tiver que mandar embora alguém num momento de crise, eu vou mandar aquele cara que só faz o trabalho dele. As pessoas não conseguem entender isso. Eu ainda não percebo numa sociedade moderna, competitiva, de alta performance, as pessoas não conseguirem conectar isso, Marcelo. Isso é o que me deixa mais maluco, entende? Então, o que eu fiz? Na minha tese de doutorado, eu estou escrevendo algo
que se assemelha muito a isso. Como as pessoas se tornam mais conscientes dos desafios que elas têm que enfrentar e, consequentemente, elas autogerenciam o seu processo de mudança de comportamento, sem que eu precise do RH. Sem que eu precise do RH apontando, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, você tem que melhorar aquilo. Não, o RH vai fazer simplesmente um levantamento de quem está mais apto e pronto. O processo de melhoria tem que partir da pessoa. É você que ganha melhorando. É você que ganha melhorando. É isso que as pessoas têm que entender. Tem um ponto que você falou que eu acho que vale ressaltar, que o RH tem mudado muito esse ponto, Alexandre, que é não todas as empresas, mas algumas empresas, que é você não contrata com um job description. Se você Claro, porque se você contrata apresentando para a pessoa o job description, de imediato você está apresentando para ela tudo que delimita, tem que delimitar o pensamento dela. Ela tem que executar dentro de uma caixinha de um formulário de job description. Mas se você contrata apresentando qual é o propósito daquela função, que no final é entregar resultado para a empresa, entregar valor a partir do seu trabalho, você já abre um leque até para a pessoa chegar e pensar, será que eu posso isso? Eu posso. Por que eu posso? Porque eu tenho que entregar valor para a empresa. Então, essa delimitação de eu tenho que fazer só esse trabalho, ele parte do job description. Então, tem empresas que contratam com propósito. Olha, claro, essa pessoa, você não fecha a ação. A pessoa pode fazer muito, pode inovar muito, porque ela tem um propósito e ela quer participar de tudo. claro, Então, isso faz claro. diferença para esse novo. Não, claro, e uma das bases da mudança de comportamento é o próprio propósito. Por exemplo, eu mudei do Brasil com a família inteira aqui para Portugal. Sim. Gente, vocês não conseguem imaginar o processo traumático de desvínculo disso. Imagina vocês tirarem uma árvore de 100 anos de um lugar e colocar em outro. É mais ou menos esse o processo. Você tem que deixar tudo que você fez aí para reconstruir em outro lugar. É outra cultura, é outras pessoas, é outros amigos. Então, quer dizer, é um processo extremamente dolorido, extremamente frustrante em alguns momentos, mas quando você para e está naquele momento de sofrimento, você pensa, por que eu fiz isso? Ah, agora eu estou entendendo quais são os requisitos de propósito que eu tenho. Então, quer dizer, esse sofrimento, ele vai compensar mais tarde. Quando esse sofrimento passa, o meu propósito retoma. Uma vez que eu era gerente de CPD da empresa, eu fui contratar uma menina para trabalhar comigo. Né? Uma menina, não. Eu contratei, eu fiz um processo seletivo com 4 ou 5 pessoas, mas eu me lembro dessa menina, que foi a menina que a gente contratou, que eu perguntei, o que você espera da empresa, né? O que você espera contribuir na empresa? Ela disse para mim, eu quero ser gerente de CPD. O que ela me disse? O que ela me disse, gente? Eu quero a sua vaga. Tá entendendo? Olha que coisa bacana isso. Ela disse para mim, eu quero a sua vaga. Então, quer dizer, eu tenho que levar isso em consideração. Porque se ela quer a minha vaga, ela tem que ser como eu. Então, eu sei o que eu passei para chegar ali. E eu quero saber se ela está disposta a fazer o que eu fiz para chegar até ali. E ela fez? Entendeu? Então, aí o que acontece? Ela acabou saindo da empresa porque ela tinha um potencial muito grande e a gente acabou indicando ela para outro lugar porque aí ela não ia ter mais espaço, entendeu? Mas assim, era uma menina que era extremamente proativa e como eu não saí da empresa, né? E não tinha espaço para 2 gerentes, inclusive, eu pedi para fazer meio turno porque não tinha nem espaço para um gerente, né? Tava tudo tão em ordem que não. E aí que eu comecei a minha consultoria, porque eu fazia a minha consultoria de manhã e eu ia trabalhar de tarde. Então, quer dizer, mas assim, você acaba considerando esse tipo de coisa, sabe? Agora, assim, como você pretende fazer isso? Eu acho que qual é a sua trajetória? O que você está fazendo para que você queira chegar até o lugar onde eu estou? Isso é o mais legal, Sim. né? Quais os hábitos que você está disposto a abandonar do seu comportamento anterior para inserir novos hábitos? Isso é um ponto, Então, é uma live que a gente vai fazer no futuro, que é a questão da mudança do mindset. Que nada mais sim, que mudar mindset é você mudar os hábitos de trabalho que você tem hoje para inserir novos hábitos. Por isso é tão difícil, e por isso que a agilidade, a transformação digital, ela tem sido tão trabalhosa, porque não é inserção de ferramenta, é mudança de comportamento.
Não, você tem que pensar diferente. O seu comportamento é reflexo do que você pensa. Sim. Se você só vê bobagem, se você só gosta de ler bobagem, se você... Cara, você não pode ter um comportamento mais diferente do que você coloca dentro da sua mente, sabe? Ah, mas de vez em quando eu gosto de ver um vídeo engraçado, de vez em quando eu gosto de ver uma bobagem, uma brincadeira, ok, mas se você está descansando o cérebro, tá tudo certo. Você quer distrair, entendeu? Você vai num cinema, você vê uma comédia, você vai uma... Ok, mas agora você fazer isso sempre, você não vai sair da onde você tá fazendo as mesmas coisas, entendeu? Existe uma frase erroneamente vinculada a um Einstein que diz: você não pode fazer as mesmas, pensar da mesma forma que você vai ter o mesmo tipo de comportamento, algo desse tipo. Sim. Claro que não é dele, tá? Isso, na verdade, é uma frase dos Alcoólicos Anônimos que vincularam a um Einstein. Muito louco isso. Mas é verdade, juro. Mas é verdade. Se você continuar tendo a mesma linha de pensamento, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Porque você só se comporta diferente quando você vê sentido num comportamento diferente. Ou seja, quando você muda o pensamento. É por isso que você fica mais madura. Por isso que a Marcela de hoje não é a mesma Marcela de 10 anos atrás. Por isso que você muda de opinião. Mudar de opinião é um sinal de evolução. Não é um sinal de que, a Marcela 10 anos atrás falava uma coisa, agora ela fala outra. Porque ela evoluiu. Ela tem mais informação agora. Ela está mais madura. Tá entendendo? Então, assim, é a mesma coisa que você mudar a missão, visão e valores de uma empresa. Poxa, eu já vi várias pessoas dizendo assim: não, missão, visão e valores não se muda. Claro que muda. Se o mercado muda, a empresa muda. Entendeu? Questão de inteligência, né? Até porque Claro, é inteligência. eu acho que sobrevive mais. Você falou uma frase que eu queria repetir para quem está nos ouvindo e que queria que marcasse, que é o seguinte: prefira uma verdade doida do que uma mentira doce. Achei fantástico, porque nós temos, principalmente no ano, o hábito de correr atrás dos 10 segredos para emagrecer, como ser promovido em 3 passos, como conseguir se recolocar em 10 passos. Então, não corra atrás dessas mágicas vendedoras. Entenda, pare para se analisar o que eu tenho que mudar. Acho que assim, na live de hoje é como que você pode se entender. A partir de se entender quais são os hábitos que têm te atrapalhar para conseguir dar mais um passo na sua carreira ou na sua vida pessoal, e a partir daí você inserir novos hábitos. Então, entenda quais são os hábitos destrutivos para aí você inserir novos hábitos. E eu queria, estamos quase finalizando, que você... Passa rápido, né? Para aquelas pessoas que querem promover mudanças reais. Ou seja, não aquelas pessoas que colocou no caderninho no dia 1º, no dia 2 as metas, mas que no final do mês de janeiro já está desanimada. Quais são as dicas para as pessoas mudarem de comportamento? Bom, gente, a primeira dica é: escolha um tipo de comportamento. Escolha uma grande meta. O que eu vejo são, no final do ano as pessoas dizem: ano que vem eu quero parar de fumar, parar de beber, emagrecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, não consegue, porque é muita coisa para você gerenciar. É muito estímulo de prazer que você tem. Para você ter uma ideia, quando você está fazendo uma dieta e você simplesmente pensa num Big Mac, por exemplo, do McDonald's, ou coisa desse tipo, o seu cérebro já libera dopamina. O simples ato de pensar, você não precisa consumir, você só pensa. Por que ele libera prazer? Porque ele está te dizendo: essa ideia é boa, vamos lá. Entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil você perder peso, por exemplo. É um esforço muito difícil. Então, assim, aí você diz assim: pô, legal, professor, o senhor está falando isso, mas você está meio gordinho, hein? Talvez porque essa não seja a minha prioridade. Tá entendendo? Então, quando você me olha e você diz: ah, professor, o senhor está uns 10 quilinhos acima, hein? Porque essa não é a minha prioridade. Porque eu tenho certeza que se eu quiser, eu faço. Mas eu não estou dando atenção para isso, eu estou dando atenção a outras coisas. Tá entendendo? Então, o que eu digo para as pessoas é: defina uma grande meta e você vai escalonando isso e se tornando consciente disso. Então, vamos pegar lá a meta do perder peso.
Você pega uma planilha de Excel, e coloca ali, caminhada, 30 minutos por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada caminhada que você der, você chega em casa e você preenche um quadradinho disso. E você vai acompanhando a sua performance. Cada vez que você não caminhar, você se pune de alguma coisa que você gosta. Combina assim. Você se pune de alguma coisa, tá? E cada vez que você caminha, você se recompensa disso que você fez. Claro que não pode ser comendo, tá? Mas se recompensa de uma forma de fazer algo que você gosta. Sim. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar domesticando o seu cérebro. Cada vez que ele te der a dor, você dá para ele o prazer também. E aí ele vai gostando desse processo de mudança. Quando você estiver acostumado a caminhar e você já começar a enxergar os benefícios reais da caminhada no processo, você inclui o próximo processo. Agora eu vou para a academia. Da mesma forma, você vai se recompensando a cada vitória que você vai tendo. Cada vez que você recusa uma pizza, você se recompensa de outra forma. Cada vez que você recusa um pratão de macarrão, você se recompensa de outra forma. Cada vez que você troca o macarrão pela saladinha, você se recompensa de outra forma. Veja bem, gente, eu não sou nutricionista, eu não sei o que eu estou falando em matéria de perder peso, não é isso. O que eu sei é de meta e objetivo. Se você quer alcançar um objetivo, você precisa se recompensar. Agora, vamos falar no aprender inglês. Mesma coisa. Cada dia que eu estudo, eu me recompenso. Cada exercício que eu faço sem procurar a palavra no dicionário, eu me recompenso. Cada música que eu penso quietinho, ouvindo, e consigo traduzi-la na minha cabeça, algumas partes, eu me recompenso. Tá vendo? Você tem que encontrar a recompensa nos pequenos momentos da sua trajetória. Essa trajetória tem que ser uma trajetória forte, sustentável, porque a mudança de hábito, ela não se dá em 10 dias, 20 dias, 30 dias, 90 dias, como as pessoas dizem. Ah, se você caminhar 20 dias, você muda de hábito. Não, não funciona assim. Para algumas pessoas sim, para outras não. Isso não pode ser nada genérico. Mudança de comportamento, não existe segredo e não existe nada genérico. Olha, faz isso e você muda. Não. É cada pessoa, é cada esforço. Você vê pessoas com 130 quilos que chegaram a 70. E você vê pessoas de 80 quilos que não conseguem baixar 75. Sim. Entendeu? Então, assim, é você que sabe a sua condição. É você que sabe o quanto que você consegue avançar. E é esse o esforço. É isso que a gente chama de ter vontade. Essa é a vontade. Tem uma outra que é o segredinho para conquistar, que é os 2D. Decisão e disciplina. É, isso aí. Tome a decisão daquilo que você realmente quer e tem vontade de colocar em prática e tenha disciplina de conquistar. E não desanime. É isso aí. Paulo, É isso aí. eu vou convidar as pessoas para poder printar a nossa live, para poder gravar. Manda aqui. Assim, ó, faz assim, ó. Eu tive que printar. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer Imagina. trazer você aqui no canal da ETA Brasil, dar oportunidade não só, né, para profissionais de RH, mas aqui a gente falou de metas em todos os contextos, pessoal e profissional. Espero te ver várias vezes aqui no nosso canal ensinando essas dicas da mente. E eu queria convidar as pessoas, para quem não conhece, depois eu vou postar o canal do YouTube do Alexandre, onde ele explica mais sobre os mecanismos da mente. E para quem quer conhecer... Segue aí também. Quem quiser seguir, quem quiser fazer perguntas, chama lá no direct. Nossa, eu adoro responder perguntas, adoro ajudar como eu puder, sabe? Eu tenho os cursos no portal também. Mais tarde a gente tem um projeto, né, Marcela? E eu vou distribuir aí algumas vantagens dentro do nosso curso lá também. Então fiquem atentos aí ao canal. Que legal. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para você finalizar e a gente termina a live de hoje, a nossa primeira live do ano com uma pessoa mega especial. Nossa, gente, eu que agradeço, eu amo falar disso, tá? Eu cada vez que as pessoas me convidam para falar sobre essas questões que envolvem neurociência ou psicologia aplicada ao comportamento, elas estão me favorecendo, eu estou me divertindo aqui. Então, assim, para mim não é esforço algum falar isso, para mim não é esforço algum. A Keila ali acabou de colocar, ou seja, são alunos, são pessoas que me seguem e que já têm contato comigo
e que sabem que realmente eu respondo o que tiver que responder, sabe? Eu não escondo informação, eu não digo, isso aqui tá lá no curso, compra o curso. Eu não vendo nada porque, assim, vocês vão comprar o meu curso se vocês entenderem que o que eu estou falando faz sentido. Então, assim, eu não preciso vender algo que vai fazer sentido para vocês. Sim. Porque as pessoas não compram nada por imposição. Elas compram por disposição. Se você estiver disposta, você vai lá e vai comprar, e vai se interessar, e vai querer se aproximar, sabe? Agora, eu convido, obviamente, todo mundo a visitar o perfil. Tem várias dicas legais, tem várias dicas de livros. Eu até estou meio preguiçoso em colocar livro, mas tem assim, ó, tem mais ou menos 33 dicas de livros ali, quem quiser ver lá no meu perfil. E eu tento dar uma discriminada no conteúdo para se tornar mais interessante também. Então, assim, é um mundo maravilhoso, esse mundo da neurociência, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que ter isso na graduação. Eu luto muito para colocar uma disciplina disso nas graduações de todos os cursos, porque qualquer profissão mexe com pessoas e você tem que entender sobre pessoas. Vocês de RH, principalmente, vocês não são meros motoristas de carro, vocês são pilotos. E um piloto tem que entender de motor, gente. Tem que entender do seu carro. Vocês não têm que saber aplicar somente ferramentas. Vocês têm que saber como é que o ser humano funciona. Isso é o RH de verdade. Isso é os recursos humanos. Isso são os gestores de pessoas, sabe? Então, assim, dou o maior apoio, tá? Quem quiser chegar lá, conversa comigo. Vai ser maravilhoso atender a todo mundo. E eu agradeço também, Marcela, pelo convite. E a gente vai fazer mais coisas juntos, sem certeza. E até a próxima! Valeu, tchau, tchau.